contra o rival, enfim, por que realmente a gente até estava comparando aqui que o São Paulo poderia ter sido o São Paulo do Flamengo hoje aqui no Allianz e seria um São Paulo que daria muito trabalho ao Palmeiras se tivesse sido o São Paulo do Flamengo. Então eu queria que você falasse por que essa falta de agressividade, até ofensiva, de agredir o goleiro adversário, de chutar. E se você puder explicar a saída do Vitor Bueno, que na opinião quase unânime era o único que estava tentando alguma coisa no segundo tempo. Qual foi a intenção de colocar o Hernanes ali? Naquele momento o jogo já estava 3-0, tirando o jogador que talvez tenha causado mais preocupação à defesa adversária. Vou começar pelo Vitor. Eu acho que ele estava um pouco cansado, determinadamente. Eu concordo que ele estava, no segundo tempo, principalmente, sendo o jogador mais agressivo do nosso time, tentando. Eu tinha uma dúvida ali de tirar ele, o Antony ou o Igor Gomes. E nos 5 minutos finais ali que a gente estava para definir, eu achei que ele deu uma queda, estava sentindo, não estava demorando para retornar, não estava mais com a mesma agressividade. Então foi por conta disso. Mas ele de fato fez um bom segundo tempo. Eu não acho que tem a ver com jogar aqui no Allianz, porque o comportamento do time foi muito semelhante com aquilo que aconteceu lá em Minas contra o Cruzeiro. Eu acho que o time aconteceu de novo, fez um bom jogo contra o Corinthians. Eu acho que se satisfez com o jogo e não conseguiu se alimentar da vitória do Corinthians para encarar o Cruzeiro e também não soube se alimentar da vitória do Atlético Mineiro para encarar o Palmeiras. Eu acho que esse foi o principal defeito. O pilar central do nosso jogo de hoje foi a gente entrar com um mapa distorcido. A gente entrou com um mapa emocional, achando que o jogo ia ser parecido com o jogo do Atlético Mineiro, que a gente ia encontrar as mesmas facilidades, e era outro jogo. Então, nesse sentido, acho que a equipe pecou e ela sofreu muito por conta disso. Ô Fernando, seus planos para Daniel Alves, vai variar mesmo? Vai jogar hora de lateral, hora por dentro, no mesmo jogo, mudar de posicionamento? Você não está muito preocupado com isso? Qual que é o plano para o Daniel Alves poder render tudo que se espera dele nesse time? O plano do Daniel Alves é ele jogar onde o jogo pedir, onde achar que é melhor. Assim, a gente não pode... Quando o Daniel Alves jogou na lateral, começou contra o Fortaleza, no meio, já estava bem. Aí depois ele foi para a lateral, a gente conseguiu fazer o segundo gol, aí é uma coisa, um sucesso total. Aí hoje, que o jogo foi 3-0, a gente faz esse tipo de questionamento. O Daniel Alves vai jogar, ele pode jogar no meio e pode jogar na lateral. Ele joga tão bem num setor quanto no outro. Então a gente vai poder usá-lo da melhor maneira possível. Essa falta de agressividade pode influenciar na escalação do próximo jogo? Você não identificar algum jogador ou outro que você acha que deixou a desejar? Faltou vontade, raça, pode chamar de outra maneira, pode ir para o banco de reservas e você apostar em outros nomes? Eu vou ver durante esses dias que antecede o jogo da Chapecoense, isso acontece sempre. De uma partida para outra, a gente escolheu o melhor time. A gente não vai indicar um jogador ou outro, a gente vai ver a melhor situação, aqueles que acharem que vão render mais, que vão se aproximar mais da nossa chance de vencer lá em Chapecó. São jogadores que eu vou escolher para iniciar a partida. Vinícius, com relação ao Alexandre Pato, quando ele chegou no São Paulo, ele disse que tinha uma preferência em atuar aberto e agora ele tem jogado num posicionamento mais centralizado, às vezes recuando um pouquinho. Você disse que conversa muito com os jogadores no dia a dia, a gente sabe que já vimos você conversando também com o Pato. O que você acha que está faltando para que ele possa ter aquele futebol que já foi destaque? Nos últimos jogos ele tem participado pouco, até tocando pouco na bola, e quando toca não consegue desenvolver uma jogada. Da maneira que eu fui enxergando os jogadores, eu acho que ali o time ficou mais harmonioso. O Vitor Bueno está bem naquela posição, o Antony também é um jogador específico ali para jogar do lado. Ele não é um jogador que precisa ficar fixo na área, as orientações não é para ele ficar lá como um 9 tradicional, como joga o Davidson, por exemplo, do Palmeiras. E eu não acredito que um rendimento do jogador é por conta unicamente de um posicionamento em campo. Então, assim, ele tem se esforçado nos treinamentos para poder melhorar, e se uma hora eu achar que ele tem que jogar no outro posicionamento, eu vou colocá-lo. Por hora, até a partir de hoje, eu achei que esse era o melhor posicionamento, que o time dos jogadores que eu tinha na mão era a posição que ele tinha que jogar. Diniz, pelo que eu entendi no que você disse até agora nas suas respostas, o problema tem sido mais talvez até uma questão de postura, dependendo de alguns jogos, do que questão tática ou questão de desempenho. É um início de trabalho teu, mas você começa a perceber que talvez trabalhar essa questão de concentração, de emocional,
pode vir até um pouco antes do que a questão de dia a dia, trabalho, questão de estrutura do time? Essas questões a gente está trabalhando constantemente, até porque eu valorizo muito esse aspecto. Falei contra o Atlético Mineiro, não estou falando porque hoje a gente perdeu. Falo constantemente disso. E você vai amadurecer numa equipe com jogos. Então a gente tem que aprender, que, principalmente num time do tamanho do São Paulo, se a gente ganha hoje, tem que ganhar amanhã, se ganhar amanhã, tem que ganhar depois de amanhã. É isso que a torcida espera. Aqui não tem, e o que eu espero também, é que todo mundo tem que correr atrás. É ganhar, depois ganhar, nos satisfazer. É saber ir melhorando o time com as vitórias, e não acontecer algum tipo de acomodação, como aconteceu para mim da partida do Cruzeiro para o Corinthians e da partida do Atlético Mineiro para de hoje. Leandro, faltam 9 rodadas para acabar o campeonato. O seu tempo de casa, eu imagino que você já tem um conhecimento grande do elenco do São Paulo, do que ele pode te render nesse período que falta. Na tua visão, o São Paulo vai se estabelecer nessa briga pela 4ª e última vaga da fase de grupos? É aí que você vai concentrar esforços? Você consegue imaginar algo além em 9 rodadas ou realmente ficar nessa briga pela última vaga na fase de grupos? Acho que o São Paulo tem que se concentrar em classificar na Libertadores. Você vai classificar em 4º, em 3º, onde vai classificar de maneira direta, esse é o objetivo que a gente tem muito claro. E tem que fazer isso pensando no próximo treinamento, no próximo jogo. Lá em Chapecó todo mundo sabe que é um jogo difícil, que no Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, ainda mais nessa fase que nós estamos agora do campeonato, todo mundo está lutando por alguma coisa. Então a gente tem que se concentrar para ir em Chapecó e fazer uma boa partida lá para a gente conseguir o nosso objetivo. Fechamos aqui com Fernando Diniz. São Paulo volta a treinar amanhã de manhã. A janela de imprensa será divulgada em seguida. Valeu.